Olá para você que nos acompanha, chegou a hora do nosso quadro Publicações. Você sabe o que as ferrovias, rodovias e rede elétrica nos mostram sobre a formação do estado de Goiás? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas antes eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou a Ana Clelma, uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos pretos, cacheados, logo abaixo dos ombros e uso óculos. E aqui ao meu lado está o professor Denis Castilho, que é autor da obra Modernização Territorial e Redes Técnicas em Goiás, o livro que nós vamos falar hoje. Tudo bem, professor Denis? Seja bem-vindo aqui ao nosso programa, ao nosso quadro Publicações. Como vai? Olá, Ana, tudo bem? Tudo ótimo? Olá a todos que nos acompanham. Professor, quando a gente fala de modernização, é a mesma coisa de modernidade, de capitalismo? Como que é isso? Olha, quando falamos de modernização, também estamos falando de modernidade e de capitalismo. Só que uma coisa não substitui a outra. Por exemplo, o modo como o capitalismo se circunscreve do ponto de vista histórico, temporal, marcando um período, diz respeito à modernidade. Portanto, modernidade marca um período histórico. Agora, o modo como o capitalismo se circunscreve do ponto de vista geográfico, ou seja, o modo como ele se espacializa, o modo como ele se dimensiona nos lugares, diz respeito à modernização. Ou seja, eu poderia dizer em outras palavras que modernização é a dimensão espacial da modernidade. Da mesma forma que a modernidade é a dimensão histórica do capitalismo, ou a dimensão histórica do conjunto de modernizações. Então, basicamente, falar de modernização significa falar de capitalismo, mas evidenciando a sua dimensão geográfica, a sua dimensão espacial, ou o modo como o capitalismo se inscreve nos lugares. Agora, entendendo tudo isso, como que essas redes técnicas, ferrovia, rodovia, energia elétrica, nos ajudam a entender essa modernização aqui no estado de Goiás? Ótima questão. Perceba que modernização territorial, portanto, é uma matriz teórica para entender a formação de Goiás. Mas ela está circunscrita também no modo teórico, na dimensão teórica. O que teríamos do ponto de vista empírico, para evidenciar esse processo de modernização aqui em Goiás? Foi a partir disso que nós escolhemos, que eu escolhi, as redes técnicas, rodovias, ferrovias, redes de energia elétrica, para evidenciar, para mapear, para dimensionar essa dimensão empírica do processo de modernização em Goiás. E aí, dentro disso também, qual que é a importância, então, do estudo dessas redes técnicas que a gente está falando aqui? O primeiro ponto é a desnaturalização das redes, porque elas estão tão vivas, tão frequentes no nosso dia a dia, que geralmente nós esquecemos que elas são produtos sociais, produtos da história. Exemplo, a energia elétrica. Nós nos acostumamos de tal forma com a energia elétrica que parece que é uma coisa natural. Da mesma forma, os transportes e assim por diante. Por que é importante desnaturalizar as redes? Porque a gente precisa entender que a energia elétrica ela é produzida em algum lugar, ela é transmitida até chegar no lugar onde nós consumimos essa rede, esse serviço, este insumo. Então, estudar as redes nos permite entender a própria produção do território e, como você muito bem lembrou no início, nos permite entender a formação do território goiano, a formação de Goiás. Então é fundamental estudar as redes porque elas são estruturas do território. Tem um geógrafo que eu gosto muito, Milton Santos, ele diz que as redes são próteses do território. Então são as estruturas que seguram. Elas permitem também a conexão entre lugares. Um exemplo claro são as redes de transportes, redes de comunicações, e assim por diante. Obrigada. E essa aqui e outras publicações estão disponíveis lá no site editora.ufg.br. Acesse e boa leitura!